Olá! Estamos aqui para dar continuidade ao projeto Partilhas. Ah, que alegria! Hoje teremos uma convidada muito querida, que é uma profissional, uma consteladora. E eu vou chamar o meu colega idealizador do projeto junto comigo, que é o Bruno Queiroz. Outro colega, mais um colega constelador. Vou chamar o Bruno para iniciarmos juntos a live. Ô, meu amigo, Olá, boa tarde. boa tarde. Tudo bom? Tudo bom? Tá bom. Estou Me aqui ouve bem? feliz. Sim, Sim, sim. Estou adorando. Você está de visual novo. sim. Que Sim, alegria resolvi estar tirar a aqui. barba um pouquinho. É, eu adoro essas inovações, assim. Eu sou meio camaleônica. Ah, eu... Volta e meia também, né? Vou me adaptando, É me isso, permitindo, né? é verdade. Vamos experimentando o novo, né? Em nós, Sim, nos permitindo, né? nos Nos permitindo. permitindo. Que bom. E hoje temos um dia especial, né? Temos uma convidada. Sim, uma convidada queridíssima, Sim, querida Dora. querida Dora. Nós estamos aqui, gente, no projeto Partilhas, com o objetivo de levar até vocês um pouco do muito que o Congresso Internacional da Consciência Sistêmica nos entregou. E olha, vocês não se iludam, não. A gente não está aqui só de bonzinho, não. A gente está aqui aprendendo junto. A gente não está aqui só para entregar, a gente está aqui para trocar com vocês. Quanto mais a gente troca, mais a gente aprende, não é isso, Bruno? Sim, e para falarmos dos nossos aprendizados, das nossas percepções, das nossas histórias de vida. Então, trazendo o nosso lado humano e daquilo que a gente recebeu. Então, eu acho que esse é o convite para que todos se sintam muito confortáveis numa grande e acolhedora sala de estar, onde juntos partilharemos algumas percepções, compartilharemos aquilo que recebemos e esse é o convite para quem está aqui presente, quem está com a gente. Hoje, assim como todos os dias, nós estaremos Sim. aqui em três pessoas. Hoje nós somos três consteladores Uhum. e a Dora, que é a nossa convidada, que foi colega nossa na turma de formação pedagógica sistêmica da professora Ellen Vieira da Fonseca. Ela é uma consteladora aí de Minas e que trabalha muito de perto com os relacionamentos amorosos. E é por isso mesmo que nós vamos trazer hoje esse tema. O tema da live, que vai ser olhado por dentro do Congresso, é o tema de relacionamentos amorosos. E que importância tem esse tema, não é, Bruno? Total, né? Se nós não vivenciamos um relacionamento, muito provavelmente nós viemos de um relacionamento. Isso. E então isso tem a ver conosco também, porque todos nós, sem exceção, somos filhos. Nem, não necessariamente todos seremos pais ou mães, mas todos somos filhos. Uhum. E Todos como olhar somos para filhos. essas relações? Porque uma relação amorosa não quer dizer que ela seja somente aquela que foi formalizada através de um casamento no religioso e ter uma família constituída da forma considerada até então, usava-se o termo tradicional, mas afinal o que é o tradicional? Então, Uhum. é uma forma da gente olhar para as nossas relações e o que que isso tem a ver, essas construções que nós fazemos a partir das pessoas com quem nos relacionamos, o que que elas nos trazem, o que que elas levam e o que permanece. E a Maria Gorjão no Congresso falou, né, Bruno? Uhum, Muito dentro aí da tua fala, ela falou assim: olha, quando nós estivermos capazes de nos relacionarmos com o outro de maneira é, saudável, sem criar essas expectativas, sem estar buscando no outro aquilo que uhum, nos falta, ou aquilo do qual a nossa criança interna se queixa, quando nós estivermos dentro de uma relação saídos da nossa família, dentro da ordem, dentro de uhum, um sentido de gratidão, olha só
probabilidade que a gente cria de termos crianças, filhos, né, muito Sim. mais centrados, né, com um emocional muito mais harmonizado, com equilíbrio, não é verdade? E se a gente pensa ainda, né, é interessante como você traz isso, Sani. A gente olha para as crianças, né? E às vezes existem crianças lidando com grandes desafios internos, porque elas captam, elas observam e percebem o que está acontecendo com os pais, ainda que os pais não digam, ainda que os pais não verbalizem. Essa criança, ela sabe, ela sente, ela percebe e ela vai manifestar isso no dia a dia dela, na forma dela se relacionar com os colegas, na forma dela se relacionar com os pais, na forma como ela lida com a própria vida. Então, a questão, muitas vezes, olha-se para uma criança como se ela tivesse, usando o termo mais conhecido, problemas. Essa é uma criança problemática. Não. Problemática. É uma criança que manifesta aquilo que os adultos não estão olhando. Ela vem Isso, como por uma amor. mensageira, como a portadora de algo para chamar a atenção. Mas nem sempre os pais, os adultos, estão abertos e disponíveis para acolher esse chamado. E às vezes essa criança, dentro dos recursos e da consciência que ela tem, é a forma como ela sabe lidar. Então, Isso. quando existe essa separação, cria-se muitos conflitos e muito sofrimento para todos os lados. De pais não sabendo como lidar com a criança, da criança não sabendo como colocar para fora e manifestar aquilo que ela está vivenciando dentro dela. E o convite é a gente olhar, porque as questões começam nos adultos. Nos As crianças adultos. apenas refletem, reverberam e É, manifestam aquilo que os adultos não estão acolhendo. Ou até estão, né? E a criança simplesmente está só reproduzindo aquilo que ela sente, porque às vezes vivencia a e gente tem. acolhe disfuncionalmente, não é isso? Muito, sim. Porque É, não tem-se a consciência. Essa disfunção, ela vem de berço. E esse é o sim. convite, né? E esse é o Sim, e convite. aqui não se trata, para quem está ouvindo, de buscar culpados. Não é esse o movimento. É de Não. ampliar o olhar e ver onde eu posso ampliar meu olhar, onde eu posso ampliar o meu amor e como eu posso olhar com novos olhos, novas perspectivas para essa relação. É É, só isso, é né? só isso. É simples, é o que a gente diz, é simples. É, Só não é fácil, mas é simples. exato. Se fosse fácil, né? Não precisaríamos estar aqui, Não estaríamos, é não? a população, né, a humanidade estaria bem mais leve, mas são muitos Mas os exige amores e as um caminhar, fidelidades. né? Sim, sim, É processo. é processo. Vamos então chamar a Dora, mas assim, Sim, eu acabei esquecendo aqui de colocar meu fone. Você me ouve bem, Bruno? eu ouço. Para mim Está me está bem. ouvindo Agora eu não sei bem? para quem está, O pessoal que para está quem aí está, assistindo, que para quem vou está botar o assistindo, fone se está bom ou porque não. Ah, Loredana, eu querida, seja queria. bem-vinda, Léo, Carlos, Mara Ah, tem Regina. Não, um muita monte de gente gente bacana. querida aí já entrando, né? Sim, Todos, sejam Bianca, todos. André, Dênio, Márcia, Renata, sejam muito bem-vindos. Michele, colega aí de turma. Vamos vir, vamos receber Vai a Dora. cumprimentando aí enquanto eu chamo a Dora. Deixa eu ver. Quem mais? Educação Pedagógica Sistêmica, Neia, Gonçalves, Ah, a Vânia, Neia, querida minha Vânia, aluna. Ju. Olha quem Olá! chegou! Chegou! Olá, seja muito Ei, bem-vinda. Dani, ei, Bruno, que Gente, bom olha, eu fico com tão feliz quando vocês eu tô assim aqui. com vocês, parece que a gente volta pro curso, assim, parece Volta, que a A minha gente tá mãe lá de também. novo, né? a mãe Ai, também seja está muito aí. Sim, A bem-vinda. Nilma, uma amiga minha. Ai, que bom, Nilma, obrigada. Ô, gente, mas assim, parece que a gente está realmente no curso, né? Quando tem a mercado divide, né, para a gente fazer os nossos movimentos e a gente tem aquela alegria, né, de estar cada vez com um colega novo ou sim, novamente com outro colega, isso é muito bom. E é interessante como que essa turma ela continua de alguma forma assim unida, não é? É Fazendo verdade. lives, compartilhando, o grupo, um apoia o uhum, outro.
Tava é pensando muito nisso, Dora, esses somando, dias. um somando com o outro, não Com tem o aquela outro. concorrência no sentido de Isso. competição, de eliminar. Não, um vai contribuindo com o outro. Gente, isso É. aí É. que é A o gente amor, né? torce, né, uns Torce pelos para o outros, outro, torce para o vibra outro. quando. E a gente, por exemplo, nós três somos consteladores, né? Quer dizer, nós Sim. três curtimos um do outro, Uhum. compartilhamos, trocamos, comentamos, né? Porque assim, todo mundo cresce, a gente tem espaço para todos, isso é maravilhoso, né? E eu Isso é tava, realmente esse amor, né, sistêmico mesmo, né? e eu tava pensando Exato. aqui, olha, Bruno, você trabalha com constelação em grupo, né? Sim, grupo individual. Individual, em grupo e com bonecos de solo. Isso, Não, é chama âncora de solo, né? Os âncoras de solo. papéis, totens, Ah, objeto, tá. o A Dora, recurso que tiver disponível. a Dora vai também para os É. bonecos de solo, né, Dora? Não, eu vou para bonecos, né? Eu trabalho Ah, com os bonecos, hum, individual, hum, Uhum. sou terapeuta, né? Inclusive, esse horário foi uhum. ótimo para mim, que 19 horas eu vou até mais tarde. E atendo consultório, né? Atendo muitos Consultório também. casais, Uhum. eu atendo muitos casais, enfim, adultos, adolescentes, né? E E já eu, transitei aí. E você, e eu constelação na água, na água. né? Ah, que coisa boa, tá Constelação vendo? Individual. fluvial. Sim. É. Fluvial. Bom, gente, eu Cada um tenho. no É seu. cada um no seu espaço e há É, espaços eu aí adoro isso. comuns, isso é muito bom. Agora, eu fiquei muito Sim. feliz pelo convite, gente, porque quando eu Uhum. participei do congresso, aquele congresso maravilhoso, né? E Uhum. eu vi vocês conversando, numa das lives, vocês falaram assim, gente, a gente queria estar em todas as salas, né? É Mas Sim. a gente verdade. tinha que fazer escolhas. Tinha que fazer E, escolhas. e nós três tivemos uma escolha comum que foi de relacionamentos amorosos, né? Então, Sim. Sim. aí, que é o assunto aqui que a gente vai falar um pouco, compartilhar Isso. com as pessoas, o Uhum. que que a gente viu, né? O que que nós sentimos, o que que trouxe de alguma novidade que a gente não tinha atentado para isso. Então, Isso. estamos aqui também aprendendo, né? É Uhum. isso, todos juntos. Gente, nós vamos começar agora com o que eu e Bruno chamamos assim de bate-bola, né? Tá. A gente vai trazendo a vocês coisas que o Congresso nos trouxe e depois a gente comenta por que que isso acrescentou, né? Por que que chamou nossa atenção. E antes a gente começa com a nossa convidada, nós somos anfitriões aqui, né? O primeiro lugar da nossa convidada querida, Dora. Mas Obrigada. eu queria começar só provocando, sabe? Antes da Dora fazer a primeira citação dela, mas a pergunta que eu queria assim que pairasse durante toda a live. Você está pronto para uma relação? Então fica no ar, né? A pergunta. Uhum. Essa é uma questão, inclusive, que foi falada, né, no caso, pelo Eduardo Torgal. Sim, Vocês já estou estiveram trazendo o na congresso. sala com eles, né? Então, é o seguinte, o Eduardo, né, eu vou falar especificamente dele, né? Se vocês Uhum, estiverem em outras salas, não vão falar, porque você participou do workshop na sexta, eu já não participei, eu participei da palestra, né? Você também Uhum. participou, né, Bruno, que Participei da palestra. eu te vi da Uhum. palestra, eu vi você na palestra. Então, assim, gente, uma das coisas que trouxe assim, muito à tona com relação ao relacionamento de casais, que nós já conhecemos, mas que é preciso ficar muito claro, é a questão que muitas vezes as pessoas, ao se casarem, independente se são parceiros, se é, aí como diz o Bruno, né, se é um contrato, enfim, duas pessoas que se propõem a caminhar juntas, se elas têm claro o propósito de vida, né? Um contrato, inclusive ele fala disso, de um contrato explícito, porque muitas vezes o Uhum. que que acontece? A gente imagina que um contrato, falar disso, é como se a gente estivesse sendo muito objetivo, tirando a poesia, vamos dizer assim, do relacionamento. Mas o contrato estabelece assim, quais são as minhas expectativas, né? Que podem ser idealizadas e Uhum. quais são as minhas, assim, o que que eu desejo, o que que eu espero nesse relacionamento. Quando isso é conversado, né?
haverá muito menos conflitos. Por quê? Imagina, o que eu observo, né, por exemplo, nos meus atendimentos, muitas vezes não ficou claro que o outro esperava algo de mim. Aí eu começo a cobrar e eu falo, mas como assim? Será que não é óbvio para ele ou para ela? Não é possível que ele não sabe isso ou que ela não sabe. Gente, ninguém tem bola de cristal. Então, é necessário sim falar assim, o que eu espero, né? Inclusive o óbvio. Inclusive o óbvio, né? E outra coisa né, desse contrato é a gente ver assim, quem está casado? São dois adultos ou duas crianças? Né? E o Torgal falou muito assim que isso é possível a gente ver não só numa terapia, mas principalmente numa constelação, porque ela traz à luz, né, vamos dizer assim, alguns emaranhamentos sistêmicos, algumas repetições, né, que são os emaranhamentos aí sistêmicos, que a gente até então não sabia, e a gente muitas vezes também troca de lugar. Ou seja, eu fico numa relação não entre iguais, porque casamento, gente, independente se é hétero, se é homo, eles são entre iguais, não há hierarquia, independente de quanto ganha, de profissão, de cultura, de onde que eu vim, é entre iguais. Né? Nenhum pode se sentir maior ou menor do que o outro. E muitas vezes, quando a gente sai de lugar, que a gente vai para cá, né? Um dos parceiros, no lugar, por exemplo, assim, de parental, como se fosse pai ou mãe do meu parceiro. Quer dizer, eu dou tanto e o outro fica no lugar do quê? De receber, né? E muitas vezes o que ocorre? Eu dou tanto, não sei se vocês já viram isso, já ouviram de amigos e mesmo no consultório, né? Gente, mas eu fiz de tudo e o outro me abandonou, né? Por quê? Porque não teve como essa pessoa retribuir esse tanto que foi dado. É como se eu me sentisse, inclusive, diminuído. Então, assim, eu fico numa condição, assim, de receber como uma criança, né? Colocando ele ou ela no lugar de pai. E cadê a relação de casal, de parceria, na qual os dois têm um projeto em comum? E uma das coisas que a gente percebe que o casamento não é um e um só igual a dois, não, né? Há uma interseção, né? Igual a gente faz a interseção, é um terceiro elemento ali, que é a individualidade de um, a individualidade do outro e o projeto comum do casal. Né? Muitas vezes isso aí causa muitos conflitos, porque é como se eu não tivesse mais a minha individualidade, o homem também, né? O parceiro ou a parceira. E o que acontece? Vai chegar um ponto que depois está tudo bacana, principalmente, né? Início do enamoramento, da retórica, da conquista, que isso é do ser humano e é dos animais, né, gente? Nós aprendemos a conquistar, né? Abrir a plumagem. Então, nesse momento de idealização, você não conhece realmente quem é o outro, né? Não. Porque ele quer conquista. Ele não quer mostrar seu lado sombra. Nenhum dos dois quer mostrar o lado sombra. E na medida que o relacionamento, né, vai estabilizando, né, que a gente já não tem tanta adrenalina, tanta oxitocina, quer dizer, que aquilo vai se equilibrando entre duas pessoas imperfeitas, né? E vindo de origens diferentes, de famílias de origem diferentes, é que nesse imperfeito que é possível a gente estabelecer uma relação de confiança, onde eu posso ser quem eu sou, sem precisar, sabe, de mostrar algo que eu não sou. É como se eu tivesse que... A gente vê muito isso, casais, as pessoas falando assim, que elas ficam como se eu não posso ser quem eu sou, porque se eu for pega de surpresa, vai cair a minha máscara, né? Não a máscara no sentido assim, que a pessoa quer fazer isso proporcional, de forma proposital, como existem sociopatas e psicopatas, que não é aqui essa questão, né? Mas assim, a pessoa ela fica equilibrando em algo que ela não é. Isso traz um grande sofrimento para ela e o outro também assusta, porque ele fala assim, depois quando você quer ser quem você realmente é, né, nessa entrega, a pessoa às vezes até assusta, que ela fala, mas não foi isso que você me mostrou, não.
Então, assim, a importância que eu vejo que ele trouxe, uma delas desse contrato, é o autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento por meio de uma terapia ou por meio também da constelação, que permite a gente ver alguma questão de amor cego, igual eu já disse anteriormente, né? Eu não considerei isso aí que é algo que nós todos sabemos, mas aqui para compartilhar com todos aí que não puderam estar, né? Ou não conhecem a importância de cada casal vem de uma família de origem, com costumes, hábitos, tradições totalmente diferentes. E quando eles casam, né? Eles é como se pedisse a bênção e caminham. E ali, no contrato deles, eles vão estabelecer o que vale para eles, sem desrespeitar, mas com a má consciência, no sentido assim de falar assim, olha, a gente permite fazer diferente de vocês, nós honramos, nós agradecemos, mas, por exemplo, nós não vamos, por exemplo, assim, na minha família, todos os domingos tinha almoço familiar. Aí eu saio da minha família de origem, então se o meu companheiro ou a minha companheira, né, falar, não, isso não dá para a gente todo domingo ir na casa da sua mãe, do seu pai, etc, etc. Então nós temos que entrar nesse acordo e falar para a família de origem, gente, olha, é muito bacana o que vocês fizeram, mas eu e fulana, a gente quer realmente ter aos nossos domingos, né? A gente estabelecer, constituir o que nós gostamos ou o que a gente vai querer fazer nos domingos, né? Então, assim, e isso causa tanta briga, gente, tanto conflito, porque é aquela questão do casal, um voltar para a família de origem. Então, ao invés de ele resolver as questões entre o parceiro ou a parceira, vai resolver com o pai, com a mãe, com o irmão. Isso traz enormes conflitos, né? Inclusive, muitas vezes, se não for conversado, levando até a separação, porque a pessoa se sente excluída daquele relacionamento o qual os dois ali formaram, né? Sim, é interessante que o Torgal ele trouxe uma fala que eu acho importante. Quem participa dessa relação? Né? Você falou desses contratos individuais ou invisíveis, né? O contrato de um casal é muito além daquilo que está escrito no papel, né? Ninguém conhece a relação e a dinâmica que se dá entre um casal. E o Torgal ele traz algo interessante. Quem participa dessa relação? E aí a gente tem que ampliar o olhar. Quais foram as minhas relações anteriores? Porque se elas não estão bem acolhidas e resolvidas, elas vêm junto para essa relação. Toda relação que não foi terminada de uma forma respeitosa, que não houve um término de fato, ela vem para as relações presentes, para as relações atuais. E se eu estou ainda vinculado a outras relações, eu já não estou plenamente disponível para a relação atual. E não é raro que eu também esteja com uma pessoa que também não está plenamente disponível, porque também está vinculada a outras relações. Então você vê aquela relação mais superficial, talvez, com menos profundidade, ou talvez mais emaranhada. E como a Dora trouxe, a questão da partilha, do conversar. Será que a gente de fato tem coragem de se abrir? Tem pessoas que passam décadas e não se conhecem. Nunca falaram, talvez, daquilo que sente, do que gosta. E aí, ainda puxando o gancho, né? A Sophie Hellinger, ela trouxe uma dinâmica muito interessante no último dia, que ela fez um casal se olhar. Ela falou assim, tirem um tempo para vocês dois, sem os filhos, apenas vocês dois, e cada um dizer o que, na primeira pessoa, como se sente, como está. Isso é algo muito difícil. É muito difícil você pegar o seu parceiro, sua parceira, sentar e dizer como é que você está se sentindo nesse momento. Isso. E sem falar do outro, né, Bruno? Só de si. Exato. Sem cobrança, mas falar da percepção na primeira pessoa. Sem jogar pedras. Bruno, sem buscar culpados. ela falou, eu assisti também da Sophie, e ele também fala isso quando ele diz do olhar, né? Porque a gente não está olhando para o nosso parceiro, né? E vice-versa, a gente não olha, né? E ele fala, aí nesse momento, ele fala da comunicação.
da comunicação verbal e não verbal. E a gente percebe, nós sabemos, eu vi que ele também formou-se em PNL, eu também na PNL, a gente fala assim, o nosso corpo e o nosso tom de voz diz muito mais do que as palavras. Então, essa incongruência na comunicação entre o casal traz esse desconforto e esse conflito que eu acredito em quê? No que ele ou ela está dizendo ou o que o corpo está dizendo. E a tonalidade de voz está dizendo. Então, assim, daí essa importância realmente, assim, acho que foi ela que falou de deixar 15 minutos, Isso. não sei se foi a Sofia. Por semana. Realmente, por semana, um olhando para o outro, inclusive se tiver óculos, né, retire, não foi isso? Foi. Para ver olhos, foi isso, Sani? Foi 15 minutos para cada um. Que dá 15 15 minutos, um de frente para o outro. De frente. E um fala para o outro de como está se sentindo durante aquela semana, como se sentiu. E sem falar do outro, só falando de si. Cada um fala 15 minutos. E o outro só ouve, não interrompe em nenhum momento. Isso. O que eu vi assim, muito interessante desse ouvir é que o outro não pode refutar, justificar. Exato. Né? Porque às vezes você fala assim, não, mas espera aí, você sabe por que aconteceu? Não precisa disso. É justamente ouvir sobre empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Aí cabe a mim, com a minha responsabilidade pessoal, já que eu estou num relacionamento, eu quero ser feliz e, acima de tudo, eu quero que o outro também seja feliz. Aí eu vou ver, gente, o que eu preciso modificar em mim mesma, né? Para que essa relação seja mais fluida, mais leve, para que haja conforto tanto de um quanto de outro, né? Isso. E por que não nos permitimos? Pois é. Mas aí que a gente fica perguntando, né? Nós temos, eu acredito que a gente tem tanto, nós idealizamos tanto um relacionamento, ou aquilo que nós aprendemos na nossa família de origem, né? Que a gente aprende a se relacionar com a nossa família de origem. Então, se aquele meu relacionamento ele não está, né, em conformidade com esse mapa representacional que eu tenho do que seja um relacionamento, né? E eu mesmo, algumas coisas desconhecidas devido aos meus emaranhamentos sistêmicos, eu realmente não consigo ver o outro, né? Eu não consigo vê-lo do jeito que ele é e aceitá-lo nessa plenitude. Da mesma forma que eu também vou ficar muito feliz se a pessoa me aceitar como eu sou. Isso. Não estamos falando aqui, só um exemplo, né, gente? Estamos tirando aqui relacionamentos abusivos, tá, gente? Nós não estamos falando, nós estamos falando de pessoas que estão com alguns conflitos, né? E que podem ser aí ajustados no sentido assim de ajustado, mas no sentido assim de comunicação, de se colocar no lugar do outro e terem relacionamentos mais saudáveis, né? Essa é a questão que foi abordada. Verdade. Dentre as coisas que eu anotei, né, eu fiz o workshop. Vocês estiveram na palestra do Eduardo Torgal e eu estive no dia 2, fiz o workshop dele sobre relacionamentos amorosos. O workshop dele, ele trouxe um mapeamento que eu achei muito interessante, até falei para a Dora. Ele fala dos 9 passos de um relacionamento amoroso. E aí ele vai listando as etapas emocionais que a gente vai vivendo. Eu vou ler aqui para vocês só a título de informação mesmo, né, de partilha do que veio do Congresso. Ele diz que primeiro a gente é o homem máquina, e aí leia-se homem, né, ser humano, preso a conceitos sobre o amor. Para mim, amor é isso, para mim, amar é aquilo. E a gente se prende. E se o outro não preenche o conceito, a gente se frustra rapidinho. E aí é o primeiro passo para o fracasso de um relacionamento amoroso. É quando você joga as suas expectativas para o outro trazer o sucesso, né? A plenitude daquilo que você deseja. Ele fala do homem observador, né? Que quando a gente começa a compreender as nossas prisões, as nossas crenças, o choque emocional, quando a gente começa a se dar conta de que prisões são essas em que nós nos encontramos. Ele fala do eu desconstruído, o eu e o eu real, o eu ideal e o eu real. Então a gente entra no relacionamento amoroso dentro desse eu ideal,
achando, morrendo de achar que a gente está no eu ideal, mas o que que a gente está querendo? A gente está querendo que o outro nos traga o nosso eu ideal, né? E aí, quando a gente começa a fazer essa desconstrução, o relacionamento começa a ter chances de entrar num equilíbrio. E aí, depois ele traz o eu construído, que é quando a gente vai construindo novos conceitos, o choque mental, quando a razão disso começa a lidar com todas essas emoções, o eu visionário, que é o que eu desejo. Então entra aí, mas tá, eu tinha essa expectativa, tudo bem, mas o que é que eu desejo, né, de um relacionamento amoroso? Porque a pergunta inicial da live, eu estou pronto para viver um relacionamento amoroso? E aí, quando a gente para olhar isso, às vezes a gente toma um susto. Porque se a gente se encontrar lá nesses outros eus iniciais, a gente vai ver que tem um caminho. Só que também, uma coisa que eu percebi é que esse caminho não é obrigatório que a gente faça sozinho. A gente pode construir o caminho junto, errando e aprendendo. E tá tudo certo também, né? E aí ele fala do 8º passo, o eu concretizador, que é o amor concretizado, e o choque instintivo, né? Que é quando a gente entra nesse sentir, a gente volta para esse sentir inicial, mas é um sentir que não é mais só dentro das nossas idealizações, é dentro da possibilidade que a gente constrói no dia a dia com o outro, dentro do que o outro traz, né? E aí o Eduardo vai trazendo esses 9 passos, quando ele atende alguém, leia aqui, né, gente, o Eduardo é de Portugal, é um português que esteve no Congresso, e ele é uma coisa que eu anotei aqui, né? O grande inimigo do amor é a paixão. A grande diferença entre o amor e a paixão é que o amor dá trabalho. E eu acho essa frase, sabe? É uma boa frase. Não é? E ele falou isso também, não foi, Falou? Bruno? Que Sim. é porque ele repetiu só porque foi somente 1 hora, né? Mas 1 hora é muito rica, né? Sim. Agora, sabe outra coisa que me chamou muita atenção? Ele disse o seguinte, que ele veio do mundo corporativo, né? Sim. E que ele quis, assim, ele inclusive faz cursos e tem um programa na TV destinado a mulheres. E que algumas pessoas até perguntam por que não destinado a homens. Ele fala que as mulheres, elas têm mais essa característica de busca, de conhecer, né? Sobre relacionamentos, sobre criar filhos, né? E não faz uma comparação se o homem ou a mulher, quem quer. Não, ele só fala dessa característica da mulher. Então ele resolveu ver o seguinte, ele começou a estudar primeiramente a si mesmo, né? Ele falou assim, o que é que eu quero num relacionamento? E começou também a fazer pesquisas com amigos, né? E ele viu, gente, que as mulheres, né, elas querem conexão. Conexão por meio de serem ouvidas, por meio do toque, né? Isso é muito importante para a mulher. Não que para o homem também não seja, né? Mas a mulher, vamos dizer assim, ela é mais sinestésica, né? Os homens geralmente mais visuais, mais auditivos, né? A gente precisa até conhecer, porque a gente fica cobrando algumas coisas dos homens que eles, no momento, ou eles, por falta de conhecimento, eles não dão conta de entregar da forma que eles foram, vamos dizer, criados, né? E ele fala o seguinte, que o homem, que é para a mulher entender, eu achei interessante, que os homens, gente, eles só querem ser reconhecidos como heróis, como provedores. Porque se a gente pensar, né, na história aí, né, tribal, os homens eles iam caçar, eles traziam a caça, né? E a mulher ficava cuidando da esfera ali da caverna, dos filhos, né, preocupada com os perigos, né? Tanto é por isso que a mulher é toda sintonizada com várias coisas ao mesmo tempo, porque a mulher ela aprendeu desde épocas remotas a isso, né? Então, ele percebe o seguinte, ainda até fizeram uma pergunta para ele se isso não era muito machista. Ele falou, gente, o homem está perdendo assim, o espaço dele.
Inclusive, ele fala sítio, né, Bruno? Sítio, Uhum. né? É. Que era O de ser sítio, o sim. provedor. E agora, como a mulher, ela também provê tanto quanto o homem, então eles ficam sem, assim, o lugar deles de sentir, assim, admirado, né? Porque onde está meu lugar agora? Se a mulher também provê, ainda às vezes até ganha mais do que eu. Sim. E isso É, traz para alguns homens, só terminando, que eu já atendi, é assim, eles falam assim, Dora, eu me sinto às vezes assim, que o que eu faço não é o bastante. Então os homens hoje, gente, têm procurado terapia, não vi assim, querendo, por meio de querer resolver um relacionamento. Só se estiver quase separando, alguma coisa assim. Geralmente eles vêm com outras questões, do trabalho, né? Ou estão ansiosos demais, ou com sintomas depressivos. Aí depois você entra no relacionamento de casal. Eles também, gente, eles querem ser amados tanto quanto as mulheres. Independente das relações hétero, eles querem ser amados, eles querem ser reconhecidos, eles querem, sabe, que dê certo. Só que ambos vêm com padrões distorcidos, com representações mentais distorcidas aí, né? Que é necessário entrar nesse acordo, nesse contrato, que não é o escrito, né? Mas esse contrato de conversa. e foram padrões construídos ao longo de muito tempo. É interessante que Sim. até hoje eu trouxe uma reflexão do feminino, né? Feminino com feminino. Uhum. O quanto que os homens, eles podem se apropriar da sensibilidade, da energia feminina. Sim. Não precisa mais lutar. Não como antigamente, ninguém precisa sair para caçar. Isso, Né? Pode-se ter um outro equilíbrio, uma outra dinâmica. Agora, para isso, vai exigir coragem para poder se conhecer. Porque antes não dava tempo. Se Antes aceitar. era ação, era ação, era ação. Não tem tempo para sentir. Tem que agir, tem que Tem trazer, que... tem que resolver. E hoje tem-se esse tempo. Mas como sentir algo que eu não sei, que eu nunca dei espaço? Não, mas isso não é coisa de mulher? Mas eu posso sentir, eu posso querer algo? Homem pode chorar? Porque até então Não não, podia. não foi permitido de alguma É. forma, ou não foi estimulado, né, como sociedade. Para que uma relação ela possa acontecer entre duas pessoas, a pessoa ela primeiro precisa conhecer ela. Porque se ela não se conhecer, ela não saberá se relacionar. E aí qualquer relação serve. E não à toa Uhum. pode se dar dinâmicas difíceis de relação, tanto da outra parte como dela também. Né? Porque às vezes é fácil buscar culpados ou as pessoas são, né, os outros são os difíceis, quando muitas vezes pode ser nós a pedrinha no sapato. Porque o eu ainda não está bem integrado, conhecido, não sabe o que quer, e quando a gente não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Uhum. Não Uhum. me conheço, então o que eu recebo está de bom tamanho, mas se eu não me conheço, se aquilo não me nutre, né, vira uma bola de neve. É Desafiador. isso. Você Sim. falou de nutrição, né? Que é uma das Sim. coisas que ele falou, né? Que o relacionamento a dois, ele precisa ser nutritivo para ambos. Você tem Exato. que, né, que você tem que sentir, gente, que você está pleno, que você pode ser quem você é. Mas aquilo que você falou, Bruno, eu só posso ser, e Sânia também falou, eu só posso ser quem eu sou se eu me conhecer. Se eu não me conhecer, Sim. eu vou ficar num vazio e pulando, às vezes, relacionamentos ou Uhum. queixando interminavelmente. Sim. Não vou conseguir sair da relação porque eu não tenho recursos internos ou não busquei ajuda. Uhum. E vou passar uma vida totalmente assim, sem trocas enriquecedoras, né? Sim. Que é uma É isso. escola mesmo, né? Relacionamento a dois é uma escola mesmo. É uma escola. É a escola da vida, né? É a A escola da escola da vida vida. mesmo. E E é muito diariamente desafiante, recebemos. né? Sim. Muito desafiante. E a gente saber assim quando calar, gente, assim, às vezes as pessoas tem hora que a gente, por que a gente quer ter razão de tudo, né? Às vezes é só ouvir, É só né? ouvir. Mas aí você É o fica querendo, só. O problema é o só. É o é só só ouvir, ouvir. ou só ouvir, É é tão isso. difícil ouvir, né? Eu É, tenho tanto para falar. você sabe que nós aprendemos assim, uma das
várias, nós somos movimentados, né, mesmo sendo consteladores, já conhecendo pela Ellen, né, pelo curso da Ellen, quando a gente movimentou a questão de não julgamento, né, gente, que a gente fazia esses movimentos, né, da crítica, da pena, de Salvador. Gente, como que aquilo, como que esses movimentos nos fazem, assim, entender, internalizar, assim, gente, para que tudo isso, né? Por que que eu quero mudar o outro? Esse outro ele só vai mudar se ele quiser. O meu julgamento não vai fazer, muito pelo contrário, quanto mais eu critico, mais o outro entra reativo, né? Aí começa aquele Sim, se relacionamento arma. doentio, né? Aquele relacionamento de trocas doentias. Nisso que você fala, eu estava justamente aqui lendo uma outra frase que eu destaquei aqui. Legal. Não podemos ser livres numa relação se estamos presos a vínculos de relações anteriores que nos fizeram nutrir uma memória de dor. Não é? É. E aí, para fechar, né? Quando há um agredido e um agressor, ambos precisam ser socorridos. Essa é uma frase que pode gerar até uma certa polêmica, principalmente hoje. Mas nós, os sistêmicos, nós entendemos que o julgamento e a pena tiram força em qualquer situação. E quando a gente diz os julgamentos, a gente está dizendo que a gente não vai jogar a pedra no outro. O outro cometeu algo que realmente é injustificável dentro das leis dos homens, mas que sempre que nós, em algum momento da vida, cometemos algo que para nós também é muito feio, muito ruim, não é algo bom, porque quantos de nós aqui não já fez na vida alguma coisa sabendo que aquilo não era bom, mas não conseguiu deixar de fazer, mesmo sabendo que aquela não era uma boa opção. E aí você não teve o controle de não fazer. Quantos de nós? Todos. Porque isso acontece o tempo todo. Só que existem coisas que são mais graves socialmente e outras que são menos graves. Mas o que é que de fato é importante, o que é que de fato interessa? Olhar para onde olha o agressor. Né? Porque ele também precisa ser socorrido. Porque ele também está numa ação disfuncional. E isso não inocenta a ação dele. Não. Sim. Mas isso sinaliza algo que precisa ser olhado. Muitas vezes é um grito que precisa. Né? Agora, que precisa ser olhado. Como? Porque aí esse como ele é enorme. Né? Ele é enorme. Nenhum de nós que faz algo socialmente condenável é uma pessoa ruim, porque a gente vai para o maniqueísmo. Ou a pessoa é totalmente boa ou totalmente má. Totalmente Isso não ruim. existe. Né? Isso não existe. Todos nós temos momentos. Nós somos feitos de momentos. E dependendo do que eu vejo... Sim, diga. Pessoas que estão, Bruno, não sei se você ia comentar algo, desculpa. Sinto muito. Pessoas que estão nesses relacionamentos, vamos dizer assim, adoecidos mesmo, né? É necessário ajuda, porque aí a gente já passa para relacionamentos abusivos, né? Por que eu estou no relacionamento abusivo, né? Por que eu não consegui pedir ajuda? O que me faz ficar nesse papel, né? Porque um tal de algo goza, outro está vítima. Será que há repetições sistêmicas da minha família e eu não percebia? Porque muitas vezes, eu lembro que ele falou isso, né? Você, às vezes, vem de uma família de alcoólatras e você percebe, mas não quer ver, né? Porque você já conhece aquele cenário, né? Aquele contexto. Então, mesmo você não querendo, você acaba se envolvendo com a pessoa e repetindo a mesma história. E, às vezes, querendo até salvar aquilo que na geração anterior, de um avô, de um pai, você imagina que você vai salvar o seu companheiro ou a sua companheira, né?
e a gente sabe que a gente não consegue salvar ninguém, né? Então aí, nesse caso, é necessária uma ajuda mesmo, né? Para as pessoas não pensarem assim, que está tudo certo, que a mulher ou o homem, porque existem homens também, gente, que têm relacionamentos de abuso, Uhum. Sim. são desqualificados, apanham, a gente acha que não, mas tem, Bem existe, né? menos, mas tem. Mas não, com certeza, bem menos, mas existe sim. De falar, não é É, possível, você não vai dar nada, você não quer, você não tem vaidade, você não tem, como é que fala? Ambição, sabe? E às vezes para um homem ter uma casa bacana, onde há um conforto, para ele tá de bom tamanho. Agora, para o homem ou mulher, tá, gente? Mas eu falo Sim. disso porque eu já ouvi essas queixas relativas, né, de homens. E assim, e para algumas mulheres, não, elas querem ter mais. Então, se, aí que está o acordo, né? Tem que ficar claro. Ó, gente, eu quero O que que muito cada um viajar, quero espera? conhecer, eu quero viajar ao mundo. Você fala, eu não quero. Mas você importa, então, de eu viajar sozinho, com meus amigos ou com minhas amigas? Aí que é o acordo, né? Porque Uhum. esse não é meu desejo, eu não tenho isso como um propósito de vida. Mas se eu quero estar com você, então você viaje, né? Uma pessoa perguntou aqui, Lorena, nessa de não querer ter razão, me silenciei e me perdi. Bom, Lorena, o que eu entendi aqui, não sei como que os meus colegas e amigos aqui entenderam. Não é questão de não querer ter razão, é quando eu quero ter razão a todo custo, sem entender a perspectiva do outro, né? É Exato. Sim. quando é justamente isso, né? Se eu me silencio no sentido de eu não concordar com algo que me faz, inclusive, mal, aí realmente a gente se perde, Uhum. né? Agora, há momentos que simplesmente eu vejo assim, são momentos desnecessários, onde você quer provar, por exemplo, se a pessoa não está querendo ver o verde, para que eu vou mostrar para ela, ela está querendo vermelho? Gente, Uhum. não vai levar, é uma briga totalmente desnecessária, porque só há diálogo quando o outro se permite também a me ouvir. Uhum. Aí a gente pode entrar num acordo, né? Ah, então você está vendo verde, eu estou vendo vermelho. Bacana, então você continua vendo vermelho, eu vejo, né? Agora, esse silenciar, eu vejo que muitas mulheres silenciam mesmo, com receio, até porque muitos homens, não sei se vocês concordam com isso, eles também têm as vulnerabilidades deles, as fragilidades. uhum. Muitas vezes eles aprenderam por meio do grito, Sim. ou da força, né? Não vou falar aqui da Uhum. força de agressão, não, gente. Assim, de um certo distanciamento, porque eles têm muito receio da intimidade, eles têm muito medo. Porque a mulher, vamos dizer, a mãe, né? É a primeira, vamos dizer, namorada, entre aspas, né? A criança, É o a primeiro mulher, amor. Referência, né? isso, é o primeiro amor, né? Do menino, como a menina tem o pai como o primeiro amor, né? E depois a gente vai saindo dessa relação, né? Uhum. Passando para poder caminhar na busca aí de quem vai ser o nosso companheiro, a nossa companheira, né? Então sair do lugar da filhinha de papai, né, do Isso. papai, Sim. ou saindo, né, o filhinho da mamãe, né? E a gente vê isso muito em algumas fotos que até muitos relatam, colocam, né? Você vê que tá a mulher, a mãe praticamente de mão dada com o filho e a mulher do lado, né? E o filho olhando mais para a mãe do que olhando para a mulher. Aí foi aquela pergunta inicial que foi feita aí, né? Com quem que eu estou casado? É. Sim. Dora, Uhum. só uma colocação dentro da tua fala que eu achei muito interessante isso que você trouxe. E trazendo também do meu lado, né? Assim, calar. Com que postura eu calei? Eu acho que essa Sim, isso é uma pergunta que Uhum. precisa ser feita, sabe? Quando eu calei com que postura? Porque muitas vezes nós, e aí, gente, eu não estou me referindo aqui a ninguém, eu estou falando de mim mesmo. Muitas vezes eu, Sani, eu calei, mas no fundo desejando que o outro mudasse. E eu acho que numa live dessa de relacionamentos amorosos, há uma coisa que a gente também não pode deixar de citar, que é o tempo e a energia que a gente gasta nesse desejo infantil de querer mudar o outro.
Porque a única pessoa no mundo que você pode mudar é a você mesmo. Então, quando eu digo que eu calei aqui na voz, mas quando a gente cala na voz e deixa uma dor, a gente tem um barulho ensurdecedor interno. Então, esse barulho interno, em algum momento da vida, ele vai eclodir. Mais cedo ou mais tarde, ele chega. E de muitas formas, né? Ele pode chegar rodeado de comportamentos e decisões. Isso vai depender muito das nossas lealdades invisíveis. Mas eu queria atentar para essa pergunta. Então, quando a gente cala num relacionamento diante de uma dor, com qual postura nós estamos calando? O que nos leva a calar? Né? E que sentimentos a gente nutre em relação ao outro? O que é que o seu barulho interno diz quando você cala? Isso foi muito, muito revelador para mim. Quando eu descobri que eu não estava nessa inocência do calar, sabe? Quando eu saí dessa inocência, porque a gente cala e automaticamente a gente se coloca logo na postura de vítima. E numa relação, as duas partes têm as suas contribuições, né? Então, é preciso que isso fique muito claro. E uma vez que você cala e que você fica lá no barulho interno, ao mesmo tempo que você calou, você também abriu um precedente ali. Você abriu ali um espaço. E lá na frente você vai cobrar a ocupação desse espaço. Mas que a gente mesmo abriu. Uma bomba relógio, porque, como a Dora tinha comentado, né? E alguém colocou a questão de ter razão. O que eu ganho tendo razão? Vamos olhar de forma prática. Tá, eu tenho razão. O que eu ganhei? O que isso me nutre? Porque e o calar em que condições eu calo? O que eu estou calando? Quem que eu estou abafando? Quem que eu estou silenciando? Que é justamente quem precisa ser visto, quem precisa ser acessado. Isso. É o adulto, é a criança, é a minha parte ferida. Então, é apenas uma questão de tempo. Agora, esse tempo ele pode não ser tão simpático com a pessoa. Porque quanto mais a pessoa nega, isso ganha força. E se eu não acesso, isso vem através do meu corpo, através das minhas relações. E aí vai me trazendo cada vez mais dificuldade, mais sofrimento, ou dinâmicas mais desafiadoras para que eu possa me entregar e olhar para isso, para aquilo que é me mostrar. Ninguém tem vida perfeita. Né? E esse fim de semana eu estava assistindo uma palestra com a Marina Abramovic, que é uma artista da Sérvia, na verdade da ex-Iugoslávia, e ela disse que ela confia nas pessoas que se mostram vulneráveis, porque elas são confiáveis. A pessoa que se coloca perfeita, ela está mentindo, não para mim, para ela mesma. Para ela mesma. Para ela mesma. Para ela mesma. E aí não cria empatia, não cria conexão, porque a gente só se conecta com o que é real. A gente pode se distrair com o ideal, mas conexão é só no real. Muito lindo isso mesmo, porque é esse autoconhecimento mesmo, né? A gente conhecer o nosso lado sombra. Todos temos. A minha está aqui atrás. Ó. Todos temos. Outro ponto que eu considero importante a gente falar, nós falamos de voltar para a família de origem, que já foi dito, né? Do casal, ver assim, que eles têm prioridade com relação aos filhos, né? Sim, muito importante. Porque muitas vezes isso é importante. O que acontece? A mãe ou o pai, um dos dois, né, gente? Eles colocam o filho ou a filha no meio do casal. Ou coloca eles no sentido assim, né? Às vezes até utilizando a alienação parental, né? Literal, desqualificando o pai, desqualificando a mãe. E outra coisa, muitas vezes você desqualifica no filho algo da família de origem do pai ou da mãe, né?
E a criança, ela fica totalmente dividida, porque ela tem, gente, as características dos dois. Mesmo numa separação, o filho ama os Uhum. pais de paixão, né? Mesmo que esse pai tenha tido, ou essa mãe, uma postura assim, vamos dizer assim, inadequada, né? Ou realmente que deva ir conselho Disfuncional. tutelar, disfuncional, vamos dizer assim, né? Os filhos amam os pais, né? Então não cabe a nós fazermos esse julgamento, isso justamente ajudar quando essa família pede também, né? Porque às vezes a gente entra de Salvador, ou não está nem querendo pedir, nem está querendo a nossa ajuda, mas assim, essa questão assim, o casal tem prioridade em relação aos filhos, e é muito bom que os filhos olhem para o papai e mamãe e estão vendo assim, gente, ali existem os dois, eu sou separado dos dois, então assim, eu tenho força até para prosseguir minha vida. Agora, se eu ficar no meio dos dois, eu fico no papel de salvador ali, né, de um e de outro, né? Então isso ocorre Sim. demais, inclusive em separações a gente vê muito isso, né? Pegar um dos filhos, pegar o filho e colocar do meu lado contra um dos dois, né? Ou E isso dos é parceiros, né? muito, muito ruim para os filhos. Isso Sim. Muito. tira dos filhos a possibilidade de ter um caminhar mais leve. Porque quando uma das partes invalida a outra, porque uma coisa é o casal, Isso. outra coisa são os Sim, pais, então é separar. O pai, o Quando homem, a mãe e a mulher. exato, quando o casal mistura a relação e começa a ofender a mãe e não a parceira, ou o pai não parceiro, isso reverbera imediatamente nesse filho. E esse filho, ele é a soma do pai e da mãe, ele não é a soma do casal, mas ele Uhum. também é a soma do casal. Então, está tudo interligado. Quando uma parte invalida a outra, está invalidando o filho também. E isso traz consequências graves para esse filho no seu desenvolvimento, na forma como ele vai, ou ele, né, ele ou ela vai se relacionar no futuro. Então, é um convite para olhar e separar o que é do casal e o que é pai e mãe. Porque a pessoa pode, como casal, como um parceiro ou parceira, talvez não ser o mais presente, o mais disponível, mas é presente e disponível como pai ou como mãe. Isso precisa ser reconhecido. Isso. e Né? dizer, né, Bruno, também assim, que você observe, você toma no coração aquilo que tem no filho, que é do pai ou da mãe, que muitas vezes Uhum. você pode até Sim, não concordar, mas se sim. você, né, quando você diz isso, é como se eu também estivesse dizendo para o meu filho, né, olha, eu não gosto tanto de você assim não, porque você Uhum. tem isso do seu pai ou da sua mãe, né? Mas Ou, já que nós inconscientemente estamos essa falando fala. de... Hã? Sim, Eu falei assim, sim. inconscientemente Veja é como é essa importante a fala. gente Quando estar... um pai julga a mãe, está falando Sim, mesmo do filho. está falando Isso. justamente mesmo do filho, e o filho está sentindo isso, né? Que Sim. é a dupla mensagem, né? É. Outra coisa, Pô, eu vejo importante a gente, já que nós estamos falando de relacionamento, a gente vocês ficam de olho no tempo aí, né? É a questão nós já assim estamos da gente chegando aqui. respeitar os parceiros, né? Que Sim. vieram antes, né? E assim que a gente tem que ter gratidão, né? E não ficar com aquele ciúme exacerbado. Gente, se a pessoa está com você, ela não vai estar com você. Então, para que esse ciúme, né? Então, assim, de onde vem esse ciúme? Aí você tem que olhar realmente as É, implicações aí. Mas, assim, honrar quem veio antes, né? A primeira mulher, a segunda, a terceira, a quarta, enfim, a gente não sabe. Ou o primeiro marido, o segundo, o terceiro, né? E dar Isso. lugar para essas pessoas que vieram antes aí no sistema, do seu marido ou da sua mulher, né? Do seu parceiro ou sua parceira, né? Uhum. Sim. muito interessante a gente parar para pensar. A gente começou olha, a live falando do óbvio, né? De falar o óbvio. E todos nós sabemos que um filho é concebido de um espermatozoide que se soma a um óvulo. Uhum, Essa parte da biologia aí a gente conhece.
Mas a gente esquece que o filho é o resultado dessa soma no dia a dia. E que seria muito óbvio entender que quando eu falo para o meu filho, né, quando eu falo mal do pai dele, ou quando o pai fala mal da mãe, está falando mal do próprio filho, né, de parte Sim. dele. Porque isso poderia parecer muito, muito óbvio, mas não é. Não Não é. é. Porque aquele filho, ele ama o pai e a mãe incondicionalmente. Então a Uhum. gente tem, em muitos momentos de dor de alguns pais, o momento em que os pais fazem dos filhos seus confidentes. E Confidente. envolvem os filhos nas questões do casal. Do caso. Né? E aí isso é uma sobrecarga imensa para o filho, porque o filho ama aquele pai é parte dele. Aquele filho ama aquela mãe é parte dele. E aí a mãe, às vezes, ou o pai que fala mal, né, um do outro para o filho, não se dá conta do tamanho, do peso que coloca sobre o filho. Uhum. E aí o Sim. filho, às vezes, tem uma disfunção na escola, às vezes tem uma disfunção quando é mais adulto, né? No próprio casamento, ou numa festa. E ele nem se dá conta que muitas vezes aquela disfunção foi ocasionada porque ele foi exposto a essa dor, né? E de uma maneira absolutamente assim abrupta, né? Crua, Uhum. né? Justamente por um dos seus próprios lados, né? De quem ele Sim. é. Então é muito pesado mesmo. E não importa se é criança, se é adolescente, se é jovem, Sim. é filho. Se é filho, Uhum. tá pesado. Gente, então assim, olha a importância do relacionamento amoroso, Uhum. porque ele tem consequências na nossa saúde mental e na nossa saúde física, né? Daí falar de relacionamento, buscar ajuda, é extremamente importante, porque assim nós somos seres gregários, nós queremos ser amados, nós queremos pertencer, não é mesmo? Então, assim, olha, eu vejo assim, a seriedade, porque nós vivemos nas nossas famílias, no nosso trabalho, com os alunos, em Sim. vários outros sistemas, existem pessoas querendo relacionar-se, viver bem. No entanto, o que é que está ocorrendo? Né? Porque o número de divórcios ainda vem aumentando. Sim. Eu E gosto por que é, né? de fazer uma, eu gosto de fazer uma provocação e até deixar como reflexão. Muitas vezes as pessoas perguntam o que que falta. Uhum. E às vezes a pergunta não é essa. Uhum. A pergunta é o que está sobrando? É. O que que eu ainda seguro? O que que eu ainda retenho? Uhum. E que eu ainda Uhum. não consegui me despedir e abrir mão? Às vezes, né, tá faltando, É não, tá isso. sobrando. Tá sobrando. E Está a pergunta sobrando. é, né, para cada um poder responder para si. O que que ainda sobra? Muito E, bom. e deixar aqui, né? A gente lançou aqui o início da live com a pergunta: você está realmente pronto para um relacionamento? E eu queria também deixar no final uma provocação que se soma a essa. Os consteladores, quando. Isso aí é estatística geral, né? Os consteladores, quando normalmente estão num atendimento de constelação que leva em conta questões de relacionamentos amorosos, a gente tem uma maioria muito esmagadora que fala da relação com os nossos pais. A professora Wilma, a esposa do Décio, né, uma vez um aluno disse assim, mas será possível que tudo termina nos pais? E aí ela disse, não, tudo começa Sim. na sua relação com os seus pais. Uhum. Né? E outra Então, questão aqui que eu vejo assim também uma pergunta: quem está no relacionamento? O adulto ou a criança? Sim. Quem está? São reflexões, né, que a são gente São deixa reflexões. reflexões.
Para muitas, nós, cada né? para todos nós pensarmos, refletirmos e sentirmos, sem pressa de responder. Sim, Isso. Deixando reverberar dentro, no interno, né? Sim. Deixando que os seus silêncios, os seus sentimentos possam ir trazendo à tona o que poderia uma vir coisa, como resposta. Sim, uma coisa querida. que eu quero abordar aqui também é a questão do afeto e da sexualidade. Eu tenho percebido, assim, gente, casais jovens cada vez mais distantes sexualmente, porque é tanta cobrança, tanta idealização, tanto julgamento, né? E falta o toque, que foi o toque que ele disse. Quer dizer, mesmo assim, toque a Sim. pessoa, né? Sinto toque, às vezes a pessoa está até meio brava, aconteceu alguma coisa, vai lá e toca a pessoa, né? E vai aproximando por meio do toque, porque isso vai fazendo, vai reconectando, né? Desarmando, E né? aí vai desarmando para que o relacionamento sexual também ele comece, né, a voltar como símbolo aí, vamos dizer, símbolo não, como uma atividade, né, como algo que conecta esses dois, né, Sim. E Isso. esse sexualidade é casal. algo tão natural, é natural. Sim, É natural. é Simples assim, é natural. natural. Ponto. E para Mas é. cada um ter um tempo, né, para cada um ter uma quantidade, para cada um Sim. tá bom da forma que é para aquele casal. É Tudo isso. no seu tempo. Uhum. Tudo Tudo no a seu seu tempo. tempo. A Eliane Cada um no colocou seu aqui, é isso processo. mesmo, Eliane. É. Ela falou, acho que começamos um relacionamento infantil, realmente, né? Querendo que o outro nos supra, né? Uhum. Com o tempo nos tornamos casal adulto. Sim, Eliana, Alguns. Se esse assim é nos o objetivo. permitirmos. É isso aí é o que nós todos queremos, né? Porque É. muitas vezes eu já me vi assim, quem estava mandando era a minha criança, né? Não só no relacionamento, mas em outros relacionamentos. Ela era uma criança, né? Então, assim, a gente está sempre aprendendo. O mais bonito é isso, né? Nós estamos aprendendo ao longo da nossa vida. É. E para quem gosta de receita, que também não tem nada de errado com isso, Nem... qual é a receita, Sani? O autoconhecimento. Quanto É, melhor você se é conhece, isso aí. melhor você se relaciona. Sim. Sim. Simples assim. Também vejo essa daí a receita. Concordo, é o autoconhecimento, porque aí eu paro de colocar expectativa no outro para ele me salvar, né? Não Então eu vou é? Sim. saber quem sou eu, meu lado sombra, que eu e vou aceitar o lado sombra do outro, que vai somar com o meu e assim a gente caminha junto, Isso. né? Isso aqui é apenas uma amostra do que a gente vivenciou É, no Congresso, no segundo Congresso Bem Internacional de sim, Consciência pequenininha. Sistêmica. é pequenininha. Exato, foram 3 dias incríveis, intensos, dias cheios, com muitas programações, com muitos palestrantes, muitos temas. E é um convite para quem ainda sentir e quiser. O congresso ainda está disponível para ser adquirido até o fim desse mês, com um desconto especial, e pode ser assistido ah, no seu áudio original. Aos poucos a gente vai ter as versões traduzidas, mas a maioria dos palestrantes fala português, fala espanhol. Isso. Experimente. É um convite que fazemos para vocês. É um convite de algo muito bom que nós provamos e que nós recomendamos. E que ainda é possível adquirir. Né? O Congresso Sim, Internacional da Consciência Sistêmica. E e quem aquilo que é sentir. bom, queremos partilhar, né? Igual vocês estão fazendo, Exato. né, Bruno? Partilha, né? E fazemos isso de coração grato. Nós não estamos Sim, sendo pagos para falar sobre o Congresso, nós Uh-uh. estamos compartilhando algo que nós vivenciamos, que nós recebemos, nós três. E quem sentir e quiser entrar em contato com a gente, com a Sani, com a Dora, comigo, via direct, via mensagem, nós três temos esse trabalho terapêutico sistêmico através das constelações. Sintam-se muito à vontade para tirar alguma dúvida, para alguma pergunta. A Dora trouxe a questão da sexualidade que a gente nem mergulhou ainda, mas que é nem algo mergulhou. tão rico, tão profundo. Sim. Então, sinta, né? Tão É um urgente, né, convite. de ser debatido. Um Isso. tema importante.
É Gratidão, isso. E Michele. nós, Gratidão. gratidão. Olha, gente, nós vamos ter mais lives. Essa é a primeira live com a nossa convidada Dora. Nessa quarta-feira, agora, dia 14, nesse mesmo horário, das 17 horas e 15 minutos, nós estaremos com uma outra convidada que também é nossa colega de turma, que é a Fernanda. Nós estaremos aqui Sim. Fernanda Freitas. conversando. Sim. Fernanda Fernanda Freitas. Freitas. Nós estaremos aqui conversando sobre o Congresso. Agora, Fernanda sugeriu que nós levássemos o olhar do territórios, nações e povos Povos. para povos, nações e territórios, Dois né? territórios. Para dentro da pedagogia sistêmica, fazendo uma interseção aí. Interseção. Que É, ótimo. eu achei bem Vamos interessante a juntos. proposta dela Sim, e sim. estão todos convidados para, na próxima quarta agora, dia 14, estarem aqui conosco. E como a gente disse no início da live, nós estamos aqui, somos 3 consteladores. O Bruno tem um perfil dele aí no Instagram, se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho do Bruno. A Dora também é uma consteladora, é psicóloga, trabalha com terapia. Vocês têm aí a Dora e tem também o meu Instagram com os cursos de pedagogia sistêmica e com atendimento de constelação na água. Então, E tem um qualquer curso aprofundamento... maravilhoso, né? De contação de histórias, né? Que está lá no seu Instagram também. Bom, gente, eu quero agradecer Gratidão. a vocês essa oportunidade de a gente ver conversar aqui, igual você falou, um pouco, né? Porque é um tema tão amplo, né? Família, né? Relacionamento a dois. Mas eu acredito que ficou aí um gostinho de quero mais e quem sabe se depois a gente faz outras lives sobre esse assunto. Sim. Muito obrigada pelo convite de vocês dois. Gratidão, ai que bom, que saudade! Saudade, eu a tava gente junto. com muita saudade da gente estar junto. Uma excelente semana para todos e todas. Também. Gratidão, Dor, gratidão, Sami. Gratidão, muito obrigada Gratidão. a todos que estiveram aqui conosco e que vão assistir posteriormente. Beijos. Boa noite. Beijos, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Gratidão a todos.